Bora ler então O Início do Fim do Thiago Oliveira. Né? Bora lá, esse aqui é um conto que ele escreveu para a antologia Bruxas ao Luar. Caramba, do nada o chat deu uma estourada. Ih, biblioteca, acho que não respondi a tua dúvida ainda não, pode mandar de novo. Bora lá pela sinopse. Lília mudou-se para o interior de Minas Gerais acreditando que encontraria a felicidade. Eu também. Grande erro aí, tá? Nada contra quem é mineiro, Minas Gerais e tal, mas eu pessoalmente não gosto muito de Uberlândia. Me mudei para Uberlândia em busca da felicidade e ainda bem que eu trouxe a Cláudia comigo, porque senão não ia ter felicidade aqui não. Ainda bem que eu já trouxe a felicidade comigo. Viu como eu sou um homem apaixonado? No entanto, as decisões precipitadas foram sentenciadas pelas marcas do passado. O início do fim, Thiago de Oliveira. Some daqui, puta bruxa! Começou bem já. Começou no... Disse ele depois de tudo. Disse ele depois de prometer que seríamos mais felizes. Bem-vindo, Dude. Caralho, o Dude doou... Doou dois... Sei lá que porra é essa daí. Isso aí é os teus dólares canadenses, ô Dude? Obrigado. Deve dar pra comprar já um carro com esse dinheiro aqui no Brasil. Se bem que na época do Lula agora tá baixando o preço do dólar. Será que o Lucas respondeu a minha dúvida? Ah, esse chat tá bugado ainda. Pode enviar de novo. Vou abrir aqui o chat no outro lado, na outra tela. Aposta em quem na luta do Mother Spoke e Cauê Moura? Pô, cara, eu aposto no Cauê Moura, né? O Mamãe Falei, ele vive enchendo o saco do Felipe Neto. Obviamente ele é fraco de briga. Senão ele ia encher o saco de um cara mais forte. O Cauê Moura vai engolir na porrada, Mamãe Falei. Vai engolir na porrada. Olha a carinha dele. Ai. Bora. Depois disso, disse ele depois de prometer que seremos mais felizes no interior de Minas Gerais. E eu acreditei. Minha mãe implorou, meu pai implorou, até os olhos brilhantes de mel, uma vira-lata, imploraram. Lutei contra o que a carne dizia. E me tornei supersticiosa de um tolo sem vida, desalmado, que a cada segundo sugava o que ainda resta de sanidade. Quando fitei os olhos claros brilhantes, tão azuis quanto o mar, enxerguei o vermelho. E não era de irritação ou ira. Era sangue. Gabriel tinha tamanho médio. Tá bom. Gabriel tinha tamanho médio, mas ainda assim eu batia no seu ombro. E seus braços, curvilíneos e inchados, eram tão brutais quanto as palavras que proferia. Ele avançou, estendendo os dedos sagazes e vorazes, e o lábio fino fora engolido pelos fios castanhos irregulares. A distância foi cortada por um assobio frágil. Foi quando reparei o vermelho do olhar pesar à frente. Não tinha como escapar. Entendi quase nada. Estendi os braços contra o rosto maciço, empurrando o indicador para dentro dos lábios. Estendi os braços contra o rosto maciço, empurrando o indicador para dentro dos lábios miúdos e tímidos. Tá. Eu não sei se é briga ou se é sexo, mas o fôlego cantava a última estrofe de uma sinfonia de Bach. Pô, Bach é foda, mano. Eu amo Bach. Naquele momento não hesitei em pedir perdão, e muito menos as forças da natureza por misericórdia. Sabia que havia um erro, e foi em não ter ouvido a sabedoria dos pais, mas não havia saída agora. Uma energia flutuante apalpou o peito da mão, e o grito ensurdecedor brandiu, ecoando por todo o ambiente silencioso e fazendo as paredes esbranquiçadas vibrarem em concordância. Do exterior, luzes acendiam e acendiam, ressuscitando uma vizinhança curiosa e distante do novo. Como assim elas acendiam? Elas tinham umas luzes que ligavam e começavam a flutuar? Que porra é essa? O odor de bife incomodou minhas vias respiratórias e assim que fitei Gabriel tomando distância, encontrei um rastro fúnebre cinzento no centro da sala. Não entendia o que era aquilo, mas não era a primeira vez que me ocorria algo bizarro. Cara, eu tô muito confuso. Ele então sumiu pelo corredor. Esse então é a bengala. E urrou mais uma vez, como um lobo dando o último uivo de vida.
Some daqui, puta bruxa! O rosto exibia curvas fundas e avermelhadas do alinhamento dos meus dedos finos e tortos, e os beiços tremiam com a delicadeza de uma ginasta em busca do ouro. Saia ou eu te mato, sua porra! Aquele olhar estava distante do amor que fora prometido, e as palavras criavam a realidade do cenário que um dia evitei olhar. Estava distante de tudo e de todos, cercada por estranhos e por um homem que nunca conheci. A vida era uma desgraça. Engoli em seco e permaneci estática. O peito rangia e se afogava na dor crescente, assim como sentimentos que esvaíam através de fluxos de energia quente e dolorosa nos dedos. Não, não. Saia você. Esse lugar é meu. Foi o dinheiro dos meus pais. Caralho. Ele tentou rir e gotas transparentes deslizaram pelo rosto remoído pelo diabo. Algo no olhar transmutou em uma fração de segundos e mais uma vez Gabriel atacou. Senti o corpo pesar e ir ao encontro do chão em um baque surdo. O universo pareceu disparar em uma reta e unificar em um só ponto. Mas um estalo nas costas me fez despertar para a realidade. Para. Quer dizer, pá, né? Não falou para. Tentei sugar o ar com força, mas o ar tornava-se rarefeito e difícil de consumir, com uma peça rara de grife. Ele riu e rugiu. O semblante abriu em um sorriso sarcástico e o cheiro de carne incendiou o ambiente mais uma vez. Não. Vibrou em minha mente. Precisava de força, mas a carne rompeu e o ambiente foi pincelado por sombras. Cara, por enquanto, assim, pra mim, é uma cena que... É uma cena que ela tá muito mais complexa na descrição do que ela deveria estar. Tá complicado de entender o que tá acontecendo por coisas como a carne rompeu, a carne de onde que rompeu. E o ambiente foi pincelado por sombras. Isso quer dizer que ela apagou? Eu não tenho certeza. Mas é um exemplo que se aplica em outros momentos. Eu acho que dá pra ficar um pouco mais direto em alguns pontos, apesar de ser um conto. Pode ser que por ser um conto dá até pra dar uma segurada na onda nisso. Mas no geral eu preferiria uma parada um pouquinho mais direta, justamente pelo ponto comercial, né? Estão criando vários cursos sobre leitura crítica e até menores de idade oferecem esse serviço. Estou errado em pensar que esse trabalho somente deve ser oferecido por profissionais graduados? Então, questão de graduação, eu discordo plenamente. Por quê? Porque graduação ainda é uma parada extremamente elitista. E eu sempre vou ser contra qualquer coisa que limite a construção de alguma profissão que não dependa obrigatoriamente disso, né, em cima da graduação. O que depende obrigatoriamente disso? Questões técnicas e que vão ter impacto direto com a vida. Então, assim, da mesma forma que a gente não vai cobrar que um capista seja formado em design na faculdade, também não vou cobrar que um leitor crítico seja formado em o quê? Leitura crítica na faculdade. A gente sabe que não é bem por aí que funciona a construção de um leitor crítico. Porém, eu não discordo nem um pouco de você que existe uma galera aí que está prestando serviço sem ter a menor competência ou qualidade. É só para realmente conseguir ganhar dinheiro. Que é mais um problema gerado pelo capitalismo, gente. Quando você pega e aperta, e aperta, e aperta, e aperta, e aperta uma sociedade, você não tem mais emprego formal praticamente para ninguém. Você faz faculdade ou não, tanto faz praticamente. Você vai ter que cair no mercado de trabalho como todo mundo para buscar vagas, desde ser vendedor de loja, de rua, quanto para você realmente atuar na área que você se formou. Quando você está nesse cenário, o desespero das pessoas gera exatamente o que está acontecendo agora, que é muita gente que não é qualificada nem por cursos, nem por faculdade e nem por experiência para atuar em áreas que precisa ter qualificação.
Eu não acho que qualificação tem que ser uma graduação de faculdade, porque é elitista, não dá pra dizer que não é. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter qualificação, tem que ter experiência, qualidade, alguma graduação, tem que ter alguma coisa que comprove para dar segurança para o consumidor. Que o consumidor é o autor ou uma editora, né? E a gente não tem isso. E o mercado ele não se regula, tá? Não se regula. Ai, minha cabeça, mano. O mercado ele se regula de acordo com quem tem mais dinheiro, com quem tem mais espaço. Então, um menor de idade, mas que tem a sorte de ter uma estrutura melhor do que alguém formado, mas que não tem grana para construir uma imagem, propor uma imagem para o público, esse menor de idade provavelmente vai conseguir cobrar mais caro e conseguir mais clientes do que uma pessoa mais qualificada pelo fato do menor de idade conseguir passar uma imagem mais profissional ou uma imagem que vai ser mais vista, mais divulgada, né, com mais investimento e tal. Isso aconteceu muito ano passado e ano retrasado com escritores. A gente teve alguns contratos que a Qualis, a Planeta fecharam. Eu não vou dizer para vocês que não são contratos merecidos, não é isso que eu tô dizendo, tá? Deixando bem claro. Acho que a galera que publicou esses livros aí tem o seu mérito, mas como que foi a escolha de alguns contratos publicados por algumas editoras ano passado em formato tradicional e de autores que são brasileiros? Basicamente, foi criadores de conteúdo que também escreviam. E existia uma tendência nesses criadores de conteúdo que era todos eles tinham uma estrutura extremamente profissional, mesmo sem ter dinheiro da criação de conteúdo para sustentar essa estrutura. Ou seja, é um investimento que vem de antes. É um investimento que vem de algum lugar. Então, o problema do momento que a gente está agora é que a maioria das contratações que você vai fazer no mercado informal, ou seja, um autor independente, uma editora que está ainda construindo seu portfólio e tal, provavelmente vai acabar usando mais esse tipo de gente, sem qualificação, mas com uma comunicação muito boa, ao invés de pessoas com uma qualificação melhor e com uma divulgação pior. Depois se regula, entre aspas, né? Porque o mercado é fluido, sempre tem gente entrando e gente achando que fulano ou ciclano é bom porque o conteúdo produzido é bonito. Quando na verdade a qualidade final do produto vai ficar uma bosta. Acontece muito. E o problema também é a precificação, né? Mas enfim, a gente fala sobre isso uma outra hora, sobre a precificação. Que realmente as pessoas no mercado editorial não fazem ideia do quanto cobrar. Não fazem ideia. Não fazem ideia. Não fazem. Óbvio, né? Não tô falando de todo mundo. Bora. Entregue ao sono, Lilia acreditou na morte. Naquela mísera vida que escolheu, imersa na ilusão da aventura e da felicidade, acolheu o monstro que desvirtuou toda a imagem do mundo de cores saturadas que conhecia. Esse aqui sobrou. Antes estava destinada à felicidade, agora estava destinada aos frutos malditos. E tudo não passava de uma escolha. Quando aceitou Gabriel, iludiu-se pelo sorriso e pelo carinho. Onde encontraria um sorriso tão quente como o dele, ou um beijo tão gostoso quanto o dele? Queria amor, e Gabriel despiu-se. Queria ser feliz, e Gabriel sorriu. Queria também ser ouvida, e Gabriel ouviu, ou pelo menos era o que ela acreditava. Faltou um vá aqui, né? Mas também quis aventura, e Gabriel a encurralou. Tudo o que ele queria era prazer, e quando o leite derramava na pele e extinguia as energias, não havia mais Gabriel naquele corpo oco. A união dos corpos sedentos e surdos resultou no caos. Um não conhecia o outro, mas naquela relação somente um deles representava perigo. E você sabe quem é se já ouviu histórias como essa.
Olha, eu não vou continuar a leitura só por um simples fator. Porque eu acho que esse texto aqui, o Thiago falou, e eu gostaria muito de ter uma versão atualizada desse texto, porque eu acho que esse texto aqui, ele tem algumas linhas ali que acho que bem trabalhado pode ficar bem legal. Só que o Thiago falou que escreveu esse texto faz tempo e eu não sei se ele reescreveu recentemente. Acho que não. Eu acho que seria legal da gente ler todo ele reescrito. A edição do texto, aparentemente está tudo certinho. Pelo que eu olhei aqui, a edição tá legal. Não tem nenhum defeito pelo que eu vi, o espaçamento está feito corretamente, tá usando travessão nos diálogos que tem aqui pra frente. Então tá tudo show. Mas eu queria ler isso aqui inteiro um dia. Eu tô realmente com uma dorzinha de cabeça muito pegada, então também tem isso. Eu queria ler com a cabeça boa. Nossa, que estranho, minha internet tá ruim. Tomara que a transmissão esteja boa. Tomara.